O trailer do novo jogo do Monsterverse, Instinto de Sobrevivência do Kong, foi lançado na semana passada. E adivinhe, as pessoas não estão felizes. Bem, algumas pessoas, pelo menos. Por que eles não estão felizes, você diz? Há um problema na indústria de videogames em relação a jogos de monstros kaiju. Farei o meu melhor para explicar esse problema. Mas primeiro vamos explicar rapidamente o instinto de sobrevivência do Kong, caso você ainda não o conheça. Instinto de Sobrevivência é um jogo desenvolvido por um estúdio independente, o que significa que não tem o maior dos orçamentos para a produção, dependendo de doações, empréstimos e outras práticas comerciais para ser produzido. Esses tipos de jogos tiveram um grande retorno nos últimos anos, impulsionados pelos desenvolvedores independentes, pois são mais fáceis de fazer. Neste jogo, você será um pai determinado a encontrar e resgatar sua filha. Enquanto foge de ameaças, luta contra inimigos e é ajudado por grandes amigos peludos. O tom, a vibe e a ideia geral da história são tradicionalmente uma ótima maneira de fazer um jogo. E é sinceramente bom jogar como uma figura paterna básica tentando fazer a coisa certa sem qualquer tipo de mensagem do mundo real inserida ali. Pelo menos não no trailer, certo? Com tudo isso, você imaginaria que o fandom do Monsterverse estaria ansioso por este novo jogo, certo? Bem, não tão rápido. Pessoalmente, acredito que os jogos de rolagem lateral devem ficar restritos a portáteis ou jogos fofinhos, mas no geral, tudo mais sobre este jogo é bem a minha cara, pelo menos na superfície a partir do trailer. Então eu sei que eu não necessariamente vou me divertir muito jogando, só sendo sincero com vocês, mas parece que no mínimo vai ser um jogo atmosférico que ajuda a fazer o Monsterverso parecer sério novamente. E isso me anima um pouco para experimentar o jogo, na verdade. Mas para muitos fãs, eles estão cansados de não ter um jogo de kaiju ou monstro adequado onde o jogador joga como o titã, não algum humano aleatório. E este jogo, por mais bonito que seja pelo que é, está continuando essa tendência. Isso deixou muitos fãs chateados, e se você não acredita em mim, basta olhar os comentários em qualquer um dos uploads do trailer no YouTube. Vou ler alguns para vocês agora. É meio engraçado, parece melhor que o último jogo do King Kong, o que não é um grande feito. Eles estão, claro, falando sobre aquele jogo difícil do King Kong que saiu no ano passado. Deixando tudo de lado, é bom dizer que o Kong Survival Instinct, pelo menos na superfície, parece melhor do que aquele jogo, não é? Precisamos de um novo jogo de luta do Godzilla para os consoles atuais. Falaremos mais sobre isso em breve. Fique ligado e inscreva-se se ainda não o fez. Cara de irritado. Então, apenas o jogo King Kong de Peter Jackson ainda será o único jogo de King Kong. Eles fazem um bom ponto aqui. Aqui está outro jogando como um humano em um jogo Monsterverse. Quem teve essa ideia deve ser uma pessoa muito divertida. O daqui. É simplesmente impossível para eles ouvirem o que a comunidade realmente quer. Eu acho que eles ouvem, mas há mais do que isso. Este aqui mantém a ideia de que nós, fãs, desejamos jogar como os monstros. Lendário, jogo de plataforma humano. Pegue ou deixe, e este último aqui. Por que não fazer já um jogo de luta de kaiju? Imagine apenas uma versão muito melhor de Godzilla PS4 com muito mais kaijus e jogabilidade aprimorada. Agora isso soa muito como os jogos de luta Godzilla da Pipeworks. Acredita que já faz quase 20 anos desde o lançamento desses jogos? Muitos consideram eles os melhores jogos do Godzilla já feitos. Meu favorito é o Destroy All Monsters Melee. Qual é o seu? Meu pai e eu jogávamos muito esse jogo naquela época. Eu ainda tenho isso também, na verdade. E não é apenas Godzilla, tem sido 100% verdadeiro desde o Greatest of All Time 100% verdadeiro, que na minha opinião é realmente o padrão ouro de como misturar jogos tradicionais com uma reviravolta de monstro ou kaiju. Os jogos de luta de Godzilla da Pipeworks e o jogo 100% verdadeiro são lendários, mas também podem ser uma maldição. Vou te dizer por quê. Bem, atingimos o auge com esses jogos, e tudo desde então foi de mal a pior neste gênero. Você poderia dizer que o jogo Godzilla 100% verdadeiro tinha uma chance, mas bem, ninguém conseguia comprar o jogo, então isso meio que chutou todos nos testículos teóricos ali. Nunca tive a chance de jogá-lo. Felizmente Alistair tem uma versão dele, então aqui está na tela. E este jogo, assim como todos os jogos de kaiju que serão lançados, será comparado aos jogos de luta da Pipeworks, e é 100% verdadeiro. Kong Survival Instinct não só tem o estigma de ser um jogo indie de rolagem lateral de baixo orçamento, como também não permite que você jogue como os titãs, pelo menos até onde sabemos. Qualquer desvio para a jogabilidade de Titan, se incluírem esse recurso, provavelmente será mínimo e esporádico.
Em certo sentido, é meio injusto para esses desenvolvedores de jogos, onde eles podem estar montando um jogo que, pelo que é realmente muito bom, mas ainda não é o que os fãs têm pedido, na maior parte do tempo. 100% verdade agora, mas é isso que eu acho que os fãs realmente querem em um jogo de kaiju. Eles imploram por um jogo onde você divide o tempo entre humano e titã, como o King Kong de Peter Jackson, com as partes do titã focando em confrontos épicos com outras feras que permitem ao jogador se tornar o monstro. Imagine só jogar como um Godzilla, avançando pela Terra Oca ou uma mega cidade, ricocheteando nas paredes, prédios, o que for. Destroços caem por todos os lados, humanos correm em pânico, e ocasionalmente, como o kaiju, você leva um míssil ou uma barragem de tanques no rosto. E quando o jogo saltasse para o lado humano, não importaria se fosse um jogo em primeira ou terceira pessoa, contanto que os riscos sejam altos e a tensão seja ainda maior. Imagine iniciar uma missão lutando contra novos humanos maus em um jogo estilo Last of Us, enquanto a batalha de titãs ao redor afeta seu gameplay. Se Battlefield implementasse totalmente isso antes, poderíamos ter algo parecido neste hipotético jogo Monsterverse, onde você interage com a destruição ao seu redor. É uma receita para um ótimo jogo, mas o grande obstáculo seria o financiamento. Um jogo como este, feito para não parecer totalmente verdadeiro, seria muito caro. Vamos voltar para o Greatest of All Time 100% verdadeiro? Na época, este jogo era considerado de classe alta, mesmo que estivesse trabalhando com um orçamento menor para jogos baseados em filmes. Se aquela equipe criou aquele jogo monstruoso, é desconcertante ninguém conseguir agora. Os jogos são mais caros para serem produzidos atualmente, porém contamos com 2 décadas de avanços tecnológicos e uma força de trabalho que cresceu com videogames e tecnologia moderna, enquanto os desenvolvedores do jogo King Kong utilizavam máquinas mais fracas do que as disponíveis no mercado de consumo hoje em dia. Dito tudo isso, você pode fazer um ótimo jogo, mas ele vai render dinheiro suficiente para valer a pena? E é onde acredito que estamos agora com o Monsterverse. Eles poderiam fazer um jogo de verdade, mas seria vantajoso no final para os bolsos deles? É difícil dizer. Aqui é onde deveriam começar, especialmente se o instinto de sobrevivência do Kong for bom o suficiente. Simplifique, seja totalmente honesto. Recrie literalmente os jogos Pipeworks, mas aproxime um pouco mais dos monstros para que possamos ver um pouco mais das suas emoções e todos os detalhes legais, e simplesmente nos deixe lutar. Nada de loucura total onde eles têm que fazer todo esse trabalho na conexão de internet e etc. Sem falas exageradas e piegas que não precisamos. Apenas me deixe ser o Godzilla ou Kong e me deixe lançar alguns combos em alguns tolos. Agora, embora ainda custe dinheiro e seja um trabalho duro, seria muito mais simples do que criar um jogo de ação e aventura completo. No final, os fãs querem um jogo de luta modernizado. Pelo menos para começar. É por isso que todos estão surtando com o novo jogo Monsterverse, que não permite jogar como um titã, sendo um jogo de rolagem lateral onde você é apenas um personagem aleatório. Talvez um dia alguém faça um bom jogo Monsterverse indie ou mobile, que não seja de baixo orçamento. Cara, se essa franquia existisse nos anos 1000, o que poderia ter sido? Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se quiser mais vídeos sobre as novidades nas comunidades de Kaiju, King Kong e Godzilla, comente abaixo. Foi o Jacob que falou, e eu verei vocês no próximo. Obrigado.